Olá, irmãos. Meu nome é Everaldo. Sou membro com promessas definitivas na comunidade de aliança e celibatário pelo Reino dos Céus, com voto perpétuo. Me sinto bem à vontade para falar para vocês da missão de Garanhuns, porque vivi o meu tempo de postulantado e discipulado nesta terra, a terra da garoa. E o que me faz ficar bem, me sentir bem em casa para falar para vocês. A vossa formadora comunitária Patrícia Tereza, ou é Tereza Patrícia, me pediu para refletir junto com vocês os efeitos e impactos da esperança no ordinário e os prejuízos de não alimentar a esperança. Espero que daqui a pouco, ao final, quando vocês rezarem uns pelos outros, que eu acho que Deus coloca isso no meu coração e motiva vocês a rezarem uns pelos outros, tenhamos chegado a esta meta, refletir sobre os efeitos e os impactos da esperança no ordinário. Eu fui à missa hoje logo pela manhã e não tinha ainda vivido o estudo bíblico, e antes de começar a missa eu ficava me perguntando: Senhor, onde tu falaste explicitamente sobre a esperança? E eu ficava tentando rebuscar na memória. E aí, será que foi nas bem-aventuranças? E aí a missa começou, o padre, ao ler o evangelho, termina quase dizendo isso: quem perseverar até o fim será salvo. E aí me veio a resposta: perseverança, permanecer, tem muito a ver, tem muita ligação, tem muita conexão, tem muita liga, como dizem os mais jovens, com a virtude da esperança. A gente só precisa agora distinguir um pouco a nossa virtude de esperança humana e a virtude da esperança enquanto virtude teologal. E aí já que me veio a resposta, que é a partir da palavra de Deus, eu vou ler para vocês um versículo em duas versões, na versão aqui da Tebe e da Jerusalém, lá de Portugal. A Tebe diz o seguinte, nos versículos 24 e 25 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Anota que pode ser que sirva para vocês rezarem depois. Capítulo 8, carta aos Romanos, versículos 24 e 25. Na Tebe diz: pois nós fomos salvos, mas o fomos em esperança. Ora, ver o que se espera não é mais esperar. O que se vê, como ainda esperá-lo? Mas esperar o que não vemos é aguardá-lo com perseverança. Vejam que perseverança tem muito a ver com esperança. Na tradução aqui da Jerusalém, lá de Portugal, diz: de fato, foi na esperança que fomos salvos. Ora, uma esperança naquilo que se vê não é esperança. Quem é que vai esperar aquilo que já está a ver? Mas, se é o que não vemos que esperamos, então é com paciência que o temos de aguardar. Paciência, meus irmãos. Só espera quem tem paciência. Quem não tem paciência, bota o carro diante dos bois, chama de demora de Deus o que é uma espera em Deus para que você crescesse, para que nós crescêssemos, e a gente chama de demora. E aí vamos entender o que essa palavra virtude. A palavra virtude tem origem grega e significa força. O grego, a riqueza da língua grega ela diminui. As línguas mais antigas, quando foram evoluindo para as línguas mais modernas, ou elas ganham sentido ou perdem, ou não tem o mesmo sentido. Mas quando o grego falava virtus, pensava em força.
força de todas as formas, porque a gente pode pensar em força física, força física de vigor e força de ânimo. Eles pensavam em todas as formas de força quando falava virtus. Virtus significa força. E conquistada esta força pelo exercício e pelo trabalho. Daí já uma dica para nós de que a gente espera não sentado, não parado, não, nenhum dos extremos. Nem aquele extremo parado, que não é o de Nossa Senhora, que a gente não deve imaginar dizendo bem assim, faça-se com a cara feia, faça porque tem que ser feito. Não, faça-se em mim a tua vontade. E você também pode pensar do que eu já disse há pouco. É quem se mexe demais, se impacienta demais e acaba minando as forças e não exercitando a esperança. Porque se mexe muito. Ou o parado não é a virtude, e o que se mexe demais também não é a virtude. Porque existe uma parcela da graça de Deus que vai atuar e intervir na nossa vida, que é só Deus que vai realizar. A gente vai se esforçar, se empenhar, fazer nossa parte, mas a de Deus cabe a Ele. E Ele é fiel. Ele prometeu, Ele cumpre. A nossa parte é que é vacilante, é infiel, é inconstante. Depois do pecado original, nossas forças que eram todas voltadas para Deus, todas as nossas virtudes, toda a nossa atenção era para Deus, foi rompido pelo pecado. E aí nós precisamos exercitar o retorno. Ah, Everaldo, mas Jesus Cristo já não veio à Terra e nos salvou? Sim, nos salvou. Morreu e ressuscitou. Mas você precisa exercitar a fé, a esperança e o amor neste Senhor que morreu, ressuscitou e te salvou. Nos salvou. Então vamos para o catecismo. O catecismo diz o seguinte. E aí é interessante que eu nunca tinha me dado conta que no catecismo se fala primeiro de virtudes humanas e destaca entre elas as virtudes cardeais, para depois falar das virtudes teologais. Na minha cabeça, tinha que falar primeiro, né? Do jeito que eu quero que determinar as coisas. Tem que falar primeiro das virtudes teologais. Mas vê a sabedoria do magistério da igreja. As virtudes humanas se direcionam, convergem para as virtudes teologais. Por isso que começa primeiro falando de virtudes humanas. E hoje, quando Jesus Cristo diz no Evangelho da missa de hoje, quem perseverar até o fim será salvo, ele tá se dirigindo a um povo simples, a um povo que vai entender que a virtude de perseverar, a virtude humana da perseverança, vai ajudar a esperar. E aí esqueçam dessa esperança que às vezes a gente comete, de esperar parado. É uma esperança que movimenta. Ou então esperança em que você se agita demais e não vive a paciência e não persevera, porque não sabe esperar que o formador... Você pergunta hoje, já quer que ele dê a resposta ontem. Você tem um discernimento para dar e você quer que a comunidade... Você se arvora a exigir, nós nos arvoramos a exigir, que a comunidade nos responda daqui para amanhã. Quando as coisas de Deus precisam de todas as virtudes humanas e teologais, de tempo, de prudência, de escuta, de mastigar, de aprofundar, para ir em direção à vontade de Deus. Livre, leve, sem peso, sem pestanejar, sem remorso, sem titubear. É vontade de Deus, vamos. O catecismo diz assim: a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. Virtude é de quem é crescido, de quem é maduro. As crianças e os adolescentes ainda não estão robustecidos em virtudes. Eles recém aprenderam. E tudo em relação ao homem se aprende e se exercita para alcançar o seu máximo potencial.
As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da nossa vontade que regulam nossos atos. Daí você vê o quanto na língua grega virtus tem muito mais a ver com toda essa decodificação que o catecismo faz, com essa ampliação que o catecismo faz, de que é força. Força. Entendam a esperança como força, que precisa ser. Você precisa reconhecer que você acredita, primeiramente, acredito que na célula da semana passada falamos de fé, você espera e você ama. É um movimento das virtudes teologais, que as virtudes humanas se dirigem para elas. Eu recebo a esperança de Deus. E eu recebo para exercitar, aprender e exercitar. E aí, aqui no catecismo, nas virtudes humanas se evidenciam as virtudes cardeais. Para depois falar das virtudes teologais. As virtudes humanas, e aí vê como vai convergindo e direcionando para as teologais. As virtudes humanas se fundam nas virtudes teologais, que adaptam as faculdades do homem para que possa participar da natureza divina. Meus irmãos, quando nós acreditamos, esperamos e amamos, estamos participando da natureza de Deus, a natureza que nos foi dada por Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, dessa natureza, colocados nesta terra para viver esta travessia, vivendo nossas imperfeições e sofrimentos, passando pelos percalços desta vida, os altos e baixos, a vontade de chutar o balde, deixar tudo para lá. Não leve a sério essa vontade de criança, essa vontade imatura, porque quem segue Jesus Cristo vai até o fim, vai até a cruz, fica de pé até a cruz. Pois as virtudes teologais se referem diretamente a Deus. Então vamos separar uma coisa que é importante. Você pode ter uma esperança humana, mas a que a gente está falando aqui, a gente precisa chegar aqui é na esperança, virtude teologal. A esperança cristã. A esperança de quem segue a Jesus Cristo. Vocês têm virtude, você tem a esperança como virtude humana, sim. Você espera ganhar o salário porque trabalhou. Você espera a folga porque está cansado. Você espera o diploma porque estudou. Você espera o elogio porque trabalhou. A esperança humana é essa. Você espera ter filhos quando casa. Você espera casar quando está namorando. Você espera... E mesmo as nossas esperanças mais humanas e mais santas, elas precisam chegar à esperança da virtude teologal. Porque, por exemplo, dentro da vocação, você é postulante e espera ser discípulo. Um dia você vai ser. Salvo se você não discernir que é o seu lugar. Você é discípulo, você espera se consagrar. E existe um limite para colocado no estatuto. São no máximo 4 anos. Agora eu me lembro que eu ingressei na comunidade aí em Garanhuns com a Adriana, com a Danúzia e com a Cristina. Acredito que a Adriana, a mais santa de todos, viveu o discipulado e ela foi em missão, 2 anos. Eu e Cristina vivemos 3 anos. Cristina, vou nos expor aqui agora. E a Danúzia, ela passou 4 anos de discipulado e depois saiu da comunidade. Mas, só para dizer a vocês que, quando nós estávamos lá no discipulado, por mais penoso que tenha sido o percurso, por mais custoso que tenha sido permanecer, o pedido para permanecer, falo no nível formativo, mas a gente viveu a esperança de se consagrar, não é assim? Aí agora estamos numa célula de consagrados. Promessas temporárias e promessas definitivas. Você tem promessas temporárias, você espera humanamente viver as promessas definitivas. Foi para isso que a gente entrou. E depois das promessas definitivas, alguns já têm, por exemplo, eu, Cristina, Adriana. Se nós pararmos de crescer na virtude da esperança aqui,
Acabou o caminho. Esperar mais o quê? Já as promessas definitivas chegaram. Se a minha esperança está posta, a minha esperança está sendo só humana e posta num passo que precisa ser dado e vai chegar o tempo de ser vivido, passou, acabou, passou o passo. A minha esperança humana precisa ser cada vez mais exercício para a virtude divina, de eu esperar agora Deus, de eu esperar agora a vinda do Senhor, de eu esperar agora ser mais santo, de eu esperar agora reconhecendo as minhas fragilidades e inconstâncias dentro do carisma, mesmo por promessas definitivas, exercitar a esperança de que eu vou conseguir. Eu não consigo, eu não desejo, mas eu quero que haja um movimento da minha esperança para que eu viva o que Deus me chamou a viver. E aí, o Catecismo diz sobre a virtude da esperança. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-as não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito. Já vai vendo que a esperança teologal vai fazendo com que a gente vá tirando o nosso time de campo. O nosso time entra no campo com o nosso empenho. Às vezes tem formador como pessoal e comunitário na minha vida que já disse, não, é verdade, a gente faz 0,00001%. Deus faz o 99,999%. Mas Deus quis no mistério da nossa liberdade que esse 0,0001% só é a gente. Só é a gente com nossas mãos, com os nossos pés, com o nosso sim, com o nosso acordar mais cedo, com a nossa perseverança em continuar chegando na hora na célula, de viver a vigília, do nosso apostolado não ser vivido de qualquer jeito. Esperança, esperança. Ah, eu estou desleixado. Reconheça o seu desleixo e espere que Deus lhe dê a graça de viver de forma viva, de forma movimentada, de forma que os olhos brilhem e testemunham que vale a pena ser um irmão consagrado. A esperança cristã vê que a gente vai saindo de campo e deixando Deus realizar toda a obra. Um pouco antes, a virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Nós esperamos, essa é uma esperança humana que nos une a todos. A gente espera ser feliz, espera ser realizado, espera concretizar a vida ser bem vivida. Quem não tiver essa esperança, ele está doente. Mesmo sem Deus, as pessoas esperam. Assuma as esperanças que inspiram as atividades dos homens. Purifica-as, ou a virtude da esperança, enquanto virtude teologal, purifica as nossas esperanças humanas, para ordená-las ao reino dos céus. Protege contra o desânimo, dá alento em todo esmorecimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. A felicidade que o mundo tanto proclama, vamos ser felizes, o que importa é ser feliz, o que importa é ser feliz. O que importa é acreditar, é esperar e amar para nós seguirmos Jesus Cristo. Quando alguém disser bem assim para você, o importante é ser feliz. Aí o importante é acreditar, esperar e amar. E diz assim, continua o catecismo. A esperança cristã retoma e realiza a esperança do povo eleito, que tem a sua origem e modelo na esperança de Abraão, cumulada em Isaac, das promessas de Deus, e purificada pela prova do sacrifício. Meus irmãos, quantos sacrifícios já viveu dentro desta vocação? Pergunto a você. Todas essas provas foram para provar a sua esperança, sua fé e o seu amor. Mas hoje nós só estamos falando especificamente da esperança. Ele, contra toda a esperança, acreditou na esperança de tornar-se pai de muitos. E aqui eu estou lendo um livro que diz O Combate Espiritual
à luz da vida de Francisco. Numa seção que diz assim: Francisco de Assis e as potências da alma, paixões e virtudes. Lembra do início que virtude é força? Na sua segunda biografia, podemos ler: aqui começa o memorial do anseio da alma, dos feitos e palavras do nosso Santo Pai Francisco. A expressão no anseio da alma, tirada de Isaías, é atestada em 1284 pela crônica do Frei Salem-Bene, memorial do bem-aventurado Francisco no desejo da alma. Aqui é só a abertura dessa sessão, para chegar a esse ponto que eu quero ler para vocês. Para reconhecer-se a si mesmo e voltar às suas origens. Lembra que eu disse que o homem que tinha todas as suas forças direcionadas para Deus antes do pecado original. Para reconhecer-se a si mesmo e voltar às suas origens, o homem precisa reinvestir todo o seu potencial em Deus e deixar que suas faculdades se abram livremente à graça divina. É dizer, eu espero, o Senhor vai agir. Não é eu espero, Senhor, com a cara de quem está mais reclamando do que quem está esperando. Tá, Senhor, eu estou esperando. Não. Eu espero, Senhor. Tu vais realizar. Não sei quando, não sei como, mas tu queres. E a maior obra, meus irmãos, é Deus nos santificar. Não é Deus me levar em missão, entrar na comunidade, não é... Tudo isso, não sei se vocês compreenderam já desde o início, todas as suas forças, potências, esperanças têm que ser depositadas nele. Esperar, amar e acreditar é para, como o Catecismo diz, para nos fazer relacionar com Deus. Vai uma hora sobrar na vocação só Deus, vai sobrar mais nada. Tem uma hora que não é formador comunitário, com a sua importância e um recurso da comunidade para lhe ajudar, sim, e muito e sempre. Mas é você esperar. Tem uma hora que não é formador pessoal, que toca seu foro íntimo, as suas mazelas mais escondidas que precisam ser protegidas pelo sigilo. É você e Deus. É você, Deus e Deus que é enviado aos irmãos. Que daqui a pouco a gente termina dessa forma, porque é sempre nós e Deus, mas é sempre Deus que diz Shalom. Shalom, toca. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Dessa forma, se abrindo a graça divina. Dessa forma, postos em movimento pela graça e não pelas tentações do mundo, as forças da alma não são desviadas de sua orientação original. Disso depende a nossa vida interior. O seu conhecer a esperança, receber a esperança de Deus, conhecer a esperança, e o seu exercitar, o seu trabalho em viver esta virtude, depende a sua vida interior, a nossa vida interior. E aqui cita um padre da igreja: Máximo confessor, dá conselhos para curar as doenças da alma. Combate teus inimigos, combate as paixões e luta para adquirir as virtudes. Quem muito mais do que Francisco viveu tão bem isso? Esse desejo da alma, essa força da alma, esse exercício das forças da alma. E, para terminar mesmo, porque quando eu rezava por vocês já desde ontem, antes de ontem, na preparação final aqui desta partilha, Deus moveu o meu coração para que vocês rezem pelos outros. Mas daqui a pouco eu explico. Essa esperança que você recebe, que você conhece, que você exercita, que você aprende, você precisa compartilhá-la. Meus irmãos, existem pessoas no mundo. Pense quão desesperador é uma doença para quem não acredita em Deus. Quão desesperador é a morte para um ateu. Toda a sua esperança foi posta num bem terreno e esse bem terreno vai ficar aqui.
Coloquei minha esperança na ciência. A ciência vai ficar aqui. Eu não a levo para o caixão. Eu não escolho nem a roupa. Você não vive a sua esperança para... eu espero que me enterrem com a roupa tal. Não. A esperança sua é morrer mais santo. Morrer santo. Então, pela evangelização, nós vamos compartilhar essa nossa esperança. A gente acredita em Deus. Nós esperamos em Deus. Nós esperamos neste Deus que transformou um instrumento de tortura, de morte. Isso aqui é um instrumento de morte para o judeu. Por isso que é um escândalo para o judeu. E loucura para os gentios, para os sábios dos gregos. Esta esperança, o Deus da nossa esperança, transformou um instrumento de tortura e de morte num sinal de vida nova, de ressurreição. É esta esperança que a gente precisa compartilhar. E diante de uma dor, da maior dor de alguém, você chegar para a pessoa. Eu sei que às vezes não é fácil, às vezes vai ser só por um abraço, você não vai falar nada. Você vai abraçar, como geralmente nos enterros. Falei agora há pouco de morte. No enterro eu não sei o que dizer. Eu abraço. Tentando expressar e colocar neste abraço a minha fé, a minha esperança e o meu amor. É um sinal de vida nova. A cruz, depois que passou por lá, Jesus Cristo, Deus da nossa esperança. Já prestaram atenção que alguns santos são mais provados na fé e grandes santos. Outros são mais provados no amor e grandes santos são provados no amor. Eu não vou citar agora nenhum deles, mas você lembra de santos provados na fé. São João da Cruz, preso pelos próprios irmãos. E Santa Teresinha, que espera ser acolhida no Carmelo, é orientada a procurar o bispo orienta a procurar o Papa diz, volte e converse com o bispo. E essa menina começa a se agigantar na esperança. Porque se é de Deus, meu irmão, Deus é o principal interessado em lhe santificar, em lhe fazer santo e feliz e realizar a vontade dele na sua vida. Não atrapalhemos. A gente precisa atrapalhar muito a Deus para não ser santo. Porque é o que ele mais quer. A gente aqui quer pouco. Vamos exercitar a nossa esperança que ele vai nos santificar. Então, já prestaram atenção que alguns santos... Quase eu derrubei nessa senhora aqui. Alguns santos são mais provados na fé, outros mais provados no amor. Mas todos os santos são provados na esperança. Os santos do dia a dia, os santos do ordinário, os santos nós, somos provados na esperança todos. Pode ser que o caminho de sua santidade seja pela esperança. Eu entrei na comunidade e esperava morrer jovem, amigo de Santa Teresinha, e agora já passou dos 30, já passou dos 40, e Deus ainda me dando a oportunidade de eu ser santo, porque eu ainda não sou, para viver melhor a esperança. Lembrem também de Noé. Noé foi o único que acreditou que a humanidade estava numa situação meio... E que Deus do Antigo Testamento, ia destruir toda a sua criação para uma nova criação. Porque Deus sempre destrói para construir uma coisa nova. Ele esperou 40 dias de chuva. E depois esperou 40 dias de estiagem. E ainda mandou uma pombinha. A pombinha volta sem nada. Aí ele manda a pombinha de novo. Já pensou se Noé ficasse lá no barco desesperado, agitado, como eu falei no começo? Ou então, quando chegou a estiagem, ele dissesse: Deus, manda aí um sinal para dizer qual é a hora que tem que sair do barco. Ele esperou com a virtude teologal. Ele não se agitou na chuva, nem ele ficou parado quando estiou. Quando estiou, ele soltou o pombinho. O pombinho volta sem nada. Depois ele soltou de novo. Pense na sua vida de oração. Solta o pombinho todo dia. Solta o pombinho todo dia. Essa é a sua parte. Nem se agite, nem fique paralisado na paralisia espiritual.
O que movimenta o seu ordinário de consagrado com promessas temporárias ou definitivas é a esperança. O que movimenta esse seu ordinário? Ir à missa, rezar, estudo bíblico, terço, é a esperança. O que movimenta? Adoração toda semana, célula de oração, célula de formação, missa comunitária, é a esperança. O que movimenta? Retiro de célula, retiro de apostolado, reciclagem, é a esperança. Por isso, compartilhemos essa nossa esperança, porque tem homens e mulheres pobres de Deus que estão aguardando ansiosamente esse nosso anúncio. Vale a pena esperar, vale a pena acreditar, vale a pena amar. E eu termino com a encíclica, senão a Patrícia nunca mais me chama para falar para vocês, porque no manual prevê que um dos recursos, subsídios, seja a encíclica Spe Salvi, do João Paulo, de Bento XVI, desculpa. Parágrafos 49 e 50. Eu falei de Noé, mas tem uma que eu coloquei aqui do lado, quase a derruba aqui com o meu desajeitado do cotovelo. Nossa Senhora. Com o hino do século XVIII, 8 ou 9, portanto, com mais de 1000 anos, a Igreja saúda Maria, a Mãe de Deus, como estrela do mar. Ave Maris Stella. A vida humana é um caminho. Rumo a qual meta? Sua meta é ter um carro, viajar? Tendo ou não, vai passar essa sua meta. Como achamos um itinerário a seguir? A vida é como uma viagem no mar da história, com frequência enovoada e tempestuosa. Noé. Uma viagem na qual prescrutamos os astros que nos indicam a rota. Todas as nossas esperanças humanas são astros que indicam a rota, que devem nos orientar para a esperança teologal. A esperança enquanto virtude teologal. As verdadeiras estrelas da nossa vida são as pessoas que souberam viver com retidão. Elas são luzes de esperança. Certamente Jesus é a luz, o sol erguido sobre todas as trevas da história. Mas, para chegar até ele, precisamos também de luzes vizinhas, de pessoas que dão luz, recebida da luz dele, e oferecem, assim, orientação para a nossa travessia. Nosso formador pessoal, nosso formador comunitário, nosso confessor, nosso responsável local, nosso coordenador do ministério, são luzes. Luzes vizinhas à luz que é Cristo. E quem mais do que Maria poderia ser para nós estrela de esperança? Ela que, pelo seu sim, abriu ao próprio Deus a porta do novo mundo, do nosso mundo. Ela que se tornou a arca da aliança viva, onde Deus se fez carne, tornou-se um de nós e estabeleceu a sua tenda no meio de nós. Esta é a arca que não sofreu o dilúvio. Nem o dilúvio de Noé, nem o dilúvio das nossas vidas, porque esta arca, Maria, viveu a esperança do início ao fim. Por isso, a ela nos dirijamos. Santa Maria, tu pertencias àquelas almas humildes de Israel, que como Simeão esperavam a consolação, e como Ana esperavam a libertação. Tu vivias em íntimo contato com a palavra, que falava da esperança, da promessa feita a Abraão e à sua descendência. Assim, compreendemos o santo temor que te invadiu, quando o anjo do Senhor entrou no teu aposento e te disse que darias à luz aquele que era a esperança de Israel e o esperado do mundo. Por meio de ti, através do teu sim, a esperança de milênios havia se tornado realidade. Entrar neste mundo e na nossa história. Tu te inclinaste diante da grandeza desta missão e disseste sim. 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 Eu espero.
eu acredito, eu amo. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Irmãos, e que o Senhor conceda agora, neste momento, a todos vocês, cantando uma música sobre esperança, que eu vou deixar que a própria Patrícia veja com quem toca e canta, o levita aí, o ministro de música. Cante uma música de esperança. Seja a música de Ziza, é a esperança cega que tenho em tua misericórdia. Seja uma música da comunidade, do Morelzinho, que diz: confio em ti, minha esperança. Ou outra que Deus moveu o coração aí da nossa irmã que está servindo na formação. E eu peço que ela mesma faça uma súplica, primeiro aos consagrados com promessas definitivas e, por último, aos consagrados com promessas temporárias, para que a esperança de todos nós, a minha inclusive, seja renovada. Eu receba de Deus a esperança, eu exercite esta esperança e eu compartilho essa esperança com quem eu encontrar nesta cidade. Deus ainda me lembra agora, me faz lembrar que a frase da bandeira de Garanhuns fala do céu, de tender para o céu. Essa é a razão da nossa esperança. Tender para o céu, olhar para o céu. Todas as nossas esperanças humanas se voltarem para a esperança do céu. A bandeira, está escrito na bandeira desta cidade, da Garoa: ad altiora tendere, tendere. Para as alturas tender. Para as alturas tender a esperança destes consagrados na missão de Garanhuns. Shalom, Deus abençoe. Espero ter ajudado vocês a meditar sobre os efeitos e os impactos da esperança no ordinário, no dia a dia, e os prejuízos de não alimentar esta esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.